E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Relações Ecológicas, aula 2. Nesse vídeo, a gente está falando das relações harmônicas intraespecíficas, a gente já estudou as colônias e agora a gente vai estudar as sociedades. As sociedades, gente, são seres específicos que vão fazer parte desse tipo de sociedade. Tem uma coisa que a gente chama de insetos sociais. São os animais, não são todos os insetos, tá? Por mais que a gente ache que nos seres humanos vivem em sociedade, que os macacos do Congo vivem em sociedade, é um tipo. Essa sociedade ecológica que a gente está falando é denominada apenas para alguns tipos de insetos que desempenham determinadas hierarquias dentro do grupo que vivem. Exemplos de insetos sociais que se encaixam aqui: abelhas, formigas, cupins, vespas. Todos esses animais, se vocês forem ver, têm em comum o fato de viverem em locais dito colônias, mas tá errada a palavra colônia porque a gente já viu na aula passada o que é colônia. Mas vivem em locais extremamente organizados. Por exemplo, no formigueiro, no cupinzeiro, falei cupim também para vocês, na colmeia. E essa colmeia, por exemplo, vamos pegar o exemplo das abelhas, dentro de uma colmeia, tanto pode ser natural, que se forme no meio ambiente, como pode ser cultivada e cuidada por seres humanos para a obtenção de mel. Mas essa colmeia, ela vai ter uma hierarquia. O que significa hierarquia? Terão diferentes seres dentro dessa colmeia desempenhando diferentes funções. Por exemplo, a gente vai ter dentro sempre de uma colmeia as operárias, que são fêmeas férteis. E essas operárias são a grande parte dos indivíduos que vivem na colmeia. Elas, eu falei, são operárias fêmeas inférteis. Elas não têm a capacidade de reprodução, desculpa. Mas dentro das operárias já vai ter uma divisão de trabalho. Por exemplo, vão ter operárias que só vão ir até as flores, coletar o néctar para trazer para as colmeias. Terão operárias que vão fazer só a proteção da colmeia, que quando vem um invasor elas vão fazer um exército de ataque. Vão ter operárias que vão vão ter a função de cuidar das larvas e assim sucessivamente. Vão ter operárias que vão produzir o mel. Então as operárias, elas são todas fêmeas e inférteis. Vão ter também os zangões, que é até anatomicamente um pouquinho diferente. Zangão, ele é bem parecido, tu olha rapidamente, não diz que não é uma abelha operária. O zangão é um macho e o macho fértil. A função do zangão, simplesmente apenas reproduzir. Ele não faz mais nada além da reprodução, e a gente já vai ver. E a rainha, que é a maior de todas, que tem uma rainha por colmeia. Ela é a maior de todas e ela é a única fêmea que é fértil. A função dela também é reprodução. A rainha é tão importante numa colmeia que se a gente pega a colmeia, acha a rainha e a mata, todas as outras abelhas acabam abandonando a colmeia se termina. E como que acontece essa questão? Tem muitos, e aí assim, gente, essa hierarquia dos que fazem a reprodução, dos que não fazem a reprodução, para cada sociedade vai ser diferente. Mas aqui a gente vai falar especificamente do caso das abelhas. No caso das abelhas, olha que interessante como que acontece. Se eu tivesse no quadro, eu ia fazer o desenho bonitinho, mas aqui eu vou dar uma explicada geral para vocês. Como eu falei para ti, as operárias, elas não são férteis, então elas não são responsáveis pela reprodução. Elas fazem tudo na colmeia, menos gerar novos descendentes. Já os machos, os zangões, eles vão copular, são vários zangões, né, para uma rainha. Eles vão copular com a rainha com a função de manter a reprodução. Então, zangão copula com a rainha produz ovos, zangão espermatozoide, rainha óvulos, produz ovos, os ovos vão para esses lugarzinhos aqui onde tem o berçário, os berçários vão se transformar em larvas, essas larvas vão se transformar em operárias. Então a gente já sabe qual é a origem das operárias, do sexo do zangão com a rainha. Beleza, fechou. O que acontece?
Essas operárias, elas vão receber o leite materno, que é uma substância que é produzida em baixíssima quantidade na colmeia, mas é muito importante, muito nutritiva, que é chamada de geleia real. A geleia real é uma substância extremamente benéfica, até para os seres humanos consumir. Tem em casas de produto natural, uma quantidade bem reduzida e bastante cara, porque é muito difícil a extração, não é como mel. E essa geleia real, ela vai servir só nos primeiros diazinhos de vida das abelhinhas, o leitinho materno. Porém, a rainha, quando se dá conta que tá chegando na sua idade final, que tá envelhecendo, que tem que deixar esse mundo, ela vai ter que escolher uma sucessora. Então, quando ela percebe que é no final da vida, ela escolhe uma dessas larvas e aí ela começa a alimentar esta larva em específico, apenas de geleia real. Então, o que acontece? Todas as larvas comem geleia real só um pouquinho e depois mel e viram operárias. Quando a rainha vai encontrar uma sucessora, ela escolhe uma das larvas e dá muita geleia real por toda a vida. Então é a presença da geleia real por toda a vida que transforma uma operária simples em rainha. Ok? Então a diferença entre a rainha e a operária é a alimentação. A rainha vai ter sido alimentada de geleia real a vida inteira e por isso que ela é fértil. Muito bem, Anneli, então eu já sei qual é a origem da operária, qual é a origem da rainha. Agora, qual é a origem do zangão, o macho? Aí que mora a magia. A geleia real foi tão louca e tão fundamental na vida da rainha que a rainha consegue sozinha, sem ajuda de ninguém, só por ela própria, chegar na colmeia e colocar o seu ovinho, o seu óvulozinho. Ela chega lá no berçário e a rainha sozinha coloca o seu óvulo, sem espermatozoide, só o óvulo. E magicamente esse óvulo se transforma no zangão. Então, galera, o zangão é fruto apenas do óvulo da rainha. É fruto só da célula sexual feminina. E esse processo maravilhoso se chama espermatogênese, que é que espermatogênese, Analia, não viaja. Se chama partenogênese, desculpa. Se chama partenogênese. Partenogênese por quê? Porque simplesmente do óvulo é transformado em um ser vivo. E aí, portanto, a gente sabe que o zangão ele tem a metade do número de cromossomos do que os outros seres da colmeia, porque ele é feito só de óvulo. E a gente sabe que o óvulo a gente estudou aqui, uma célula haploide, uma célula N, e que sozinho ele consegue se transformar num animal haploide, tá? Então, isso é bem interessante sobre a sociedade das abelhas. O fato de ter partenogênese e o zangão, por isso, por ter metade do número de cromossomos, justifica o fato dele viver menos que as demais, ele reproduz e morre, e a função dele é basicamente reproduzir. Beleza, meus amores? E aí, as próximas aulas vão ser sobre as relações harmônicas interespecíficas, mas aqui, agora acho que já tá de bom tamanho, a gente já deu uma introdução das relações e vimos a colônia, que é essa relação no vídeo anterior, entre os seres da mesma espécie que estão unidos anatomicamente, e a relação aqui das abelhinhas que vivem em sociedade. Se a gente tivesse em aula, eu ia mostrar o videozinho sobre o documentário das formigas, que é uma sociedade bem organizada também. Assista a Vida de Inseto, que mostra bem direitinho, que tem uma rainha, que tem uma relação ali até com um pulgão, mas a gente vai ver depois que é uma relação interespecífica. Enfim, muitos desses animais que vivem em sociedade é muito interessante estudar documentários sobre eles, porque a gente entende como que eles se desenvolvem, como que eles são. Beleza? Fechou? Isso aí, amo vocês.